Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Oswald Faria e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias, os testemunhos contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus na vida de seus filhos. E hoje nós temos aqui a presença do nosso amigo Antoniel, que agora faz parte aqui da mesa, né, Antoniel? A gente estava tentando aí ajudar você desde o início, né? Estava lá na parte técnica, agora Sim. está o Lenda com a gente. E graças a Deus, nosso canal ele tem crescido pela graça de Deus. E como é que você está, Antoniel? Tô bem, Oswald. Para mim é um prazer estar aqui com vocês à mesa. É um prazer, querido amigo, que você que está assistindo aí do outro lado. É uma alegria e eu creio que as coisas vão dar tudo certo. Já estão dando certo, né? O importante é a informação chegar para que as pessoas possam perceber o poder transformador de Deus, né? É isso aí, Antoniel. E como é que a galera faz para poder participar e ajudar nosso canal a ter mais relevância no YouTube? Se inscreva, né, no canal. Você pode curtir, assim você vai estar ajudando outras pessoas. E é um trabalho muito sério, né? É um trabalho Sim. importante para os nossos dias. E eu tenho certeza que Deus vai agir e já está agindo na vida de outras pessoas e na vida de você também que está assistindo essa programação. É isso aí, Antoniel. Obrigado aí por você estar aqui comigo agora. Eu nunca estive só. Deus sempre esteve comigo aqui na mesa, né? Mas agora tem um parceiro aqui Ah, sim, né? Sim, e vai ser bacana ter eu digo você, que é uma cara. alegria muito grande, né? Uma amizade de muitos anos, então estar aqui com você algo Sim. assim muito importante. É, pra a galera que não sabe, eu e o Antoniel, a gente tem uma amizade de quê? De Tem vinte e mais cinco anos? por aí, Uns 25 por anos de aí. amizade. Já trabalhamos em rádio juntos, Sim, né? Lá quando a gente sim. tinha, eu tinha acho que uns 18, eu tinha aqui uns 16, 17, nem lembro mais. Nem tanto, mas acho que esse período que a gente trabalhou aí na rádio, a gente tem que lembrar também do saudoso irmão Orlando, né? Que foi uma Sim, pessoa grande irmão Orlando, viu? que proporcionou um momento importante pra gente na comunicação, né? Com Eu certeza, acho que é é. um legado aí que tem a ver com os nossos dias hoje, né? Através da comunicação, né? Sim, o irmão Orlando, ele foi um homem que ele, dentro das suas possibilidades, ele trazia a mensagem de Deus através da rádio, que ele conseguiu um Sim, espaço. sim. E ele ofereceu para nós, na época, jovens que tinham interesse, e aí eu e o Antoniel a gente abraçou junto com o Rafael, o Emerson também, que fez parte com a gente naquela época lá. E aqui ficou uma mensagem pra gente, para as pessoas de mais idade, sempre acreditar nos jovens, né? Sim, Sempre dar oportunidade. E você que é jovem, observar também as pessoas de mais idade, porque assim você vai aprender muito mais. é. Hoje você pode aprender comigo e com o Antoniel, que já estamos já na idade, É, na melhor idade, né? Vamos lá. verdade. Vamos Bom, lá. pessoal, mas E hoje, hoje nós temos um prazer de bater um papo. Hoje eu me sinto um pouco nível pensamento baixo, né? Nível QI baixo, perto dessa pessoa. Porque assim, eu nunca bati um papo com uma psicóloga, uma doutora. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com a nossa querida, ela é doutora, né? Quem que é a nossa convidada, Daniel? hoje nós estamos recebendo a doutora Dinalva, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e que Deus te abençoe, né? Através Obrigada dessa pelo comunicação de convite. hoje. E eu me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês também. É um prazer grande poder participar e também me sinto assim, convocada, né, a falar do amor de Deus, a falar do poder transformador de Deus. E é muito bom estar aqui atendendo a solicitação de vocês. Maravilha, Dinalva. Que legal ver ter você aqui com a gente, tá? Esse é um canal que tem transmitido para as pessoas o poder transformador de Cristo Jesus, né? Sim, Nós temos recebido, eu tenho recebido mensagens de amigos, de pessoas que assistiram o canal, dizendo que já estão conseguindo, através das palavras das pessoas, ter uma conexão com Cristo através do testemunho delas. E hoje não vai ser diferente, né? Mas o papo sim, de hoje vai ser um pouco diferente, né, Tonel? Sim, sim. Nós temos que aproveitar, né, o bate-papo interessante da nossa querida psicóloga, né, doutora. sim. Mas antes da gente entrar nessa parte importante da mensagem que a gente quer mostrar além de Nova, quem é a Dinalva e de onde você veio, quais são a sua trajetória? Você é campineira ou não? Não, eu sou.
do interior de São Paulo, Flórida Paulista. Então, nasci e sobrevivi por ali até meus 18 anos. E aí a minha família veio para Campinas, parte da família veio para Campinas, outra parte ficou lá no interior. E aí, Certo. assim, por uma necessidade de oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho também, aí toda a família acabou vindo aqui para Campinas, né? Legal. E eu sou de uma família grande, né? Uma família de 7 irmãos. Já tinha 2 irmãos que estavam aqui. E aí, por fim, eu vim com a mãe e mais uma irmã, né? Mas eu vi mais assim, nós viemos mais assim, em busca de melhores oportunidades de trabalho e também para estudo, né? Certo. Aí chegando aqui em Campinas, é, eu fui inicialmente trabalhar, né? E depois fiz uma escolha de uma profissão. E foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Escolhi fazer uma faculdade de psicologia. Certo. Hoje eu estou formada desde 98, então tenho anos de trajetória profissional já, né? Uhum. E devo dizer para você que nesse período todo, né? Então, durante um período da minha vida, eu não tinha, assim, uma escolha por uma religião ainda, né? Mas, é, assim, quando eu comecei a cursar psicologia, Aham. ficou, assim, um conflito muito grande, né? A ciência e a religião, né? Sim, acho importante isso. E por um período eu fiquei muito distante de Cristo, né? Tinha assim um relacionamento bom, desde pequena frequentei catequese, então minha mãe sempre cuidou dessa parte, assim, na sua simplicidade, não era assim uma católica assídua, mas ela tinha essa preocupação de que os filhos Crescessem dentro crescessem de um padrão brasileiro religioso, também, né? sim, Porque a gente tem conversado, né, Antônio, com algumas pessoas aqui e a gente percebe que o padrão brasileiro, pelo menos assim, mais as pessoas relacionado a uma boa porcentagem, Sim. tem a questão da vivência na época da Igreja Católica, né? sim, Então a gente vê que desde a infância, né, os pais já se preocupavam em levar os filhos, né, fazer para a igreja, ter aquele batismo que é o batismo infantil, né? que coloca a aguinha na Que coloca aí na cabeça, cabeça, né? sim, Sabe que às vezes eu fico vendo fotos de primos meus que já se sim. batizaram assim, e de repente bate um freelancer na minha cabeça, assim, algo assim, que eu sinto aquela agulha na minha cabeça, mas eu não lembro, que eu era muito pequenininho, né? De qualquer forma, foi uma forma de Jesus ser introduzido na Sim. vida, né? Então, Sim, assim, com é, certeza, né? é, é claro que, assim, ela não frequentava, mas os filhos frequentavam. Então, eu fiz catequese, eu fiz crisma. E eu tinha, assim, uma relação muito próxima com a Bíblia. Então, eu lia e eu sofria muito, porque eu não entendia como é que Jesus, né, tão bondoso, tão amoroso, né, é, com tão boa intenção e as pessoas não aceitaram, Nossa. né, e as pessoas assim o rejeitaram. Então eu lembro que eu era um adolescente que eu chorava muito Mas quando eu lia a Bíblia, desde a adolescência você já tinha um contato com a Bíblia, então. já, né, porque É. assim a gente fez catequese, então tinha Ah, tudo você isso, puxou né? dessa parte, então. Isso. E aí você foi, através de você ler a Bíblia, você foi tendo um conhecimento a mais do que Sim, você tinha um pouco na catequese, e até mesmo quando você sim. frequentava, né? Sim. Aí o que acontece? Quando eu entrei para fazer a psicologia, aí veio um choque, né? Porque ciência e religião, naquela época a gente pensava que não estava conectado, né? E hoje, assim, o que se entende que a ciência e a religião caminham muito bem lado a lado, né? E que Caminha, existe com certeza. grandes estudos que comprovam que a pessoa que tem uma fé religiosa, ela tem, assim, muito mais capacidade, né? A sua fé, ela leva ela muito mais a conseguir a cura, a conseguir melhoras, né? Do que a pessoa que não tem uma fé religiosa, né? Então, assim, no início,
da faculdade, ficou um atrito, né? E aí eu lembro que quando eu vim para Campinas, estava tendo assim uma série de conferências, né? Legal. E eu ainda estava assim num conflito muito grande. Aí eu ia com uma amiga que também era da psicologia, estudante de psicologia, eu ia para Americana com ela e nós íamos numa religião chamada Comunidade Evangélica de Americana. Então, é, Certo. é, é, eu estava assim muito envolvida, querendo conhecer mais e mais, porque eu sentia assim que é, a Igreja Católica oferecia o que você tinha ali nos eu nem lembro como que fala, nas missas, né? Eu já ia falando culto, nas missas, né? Sim. E aí, assim, eu senti uma necessidade de ir conhecendo cada vez mais e mais. Aí, quando chegou aqui, envolvida com essa amiga, eu comecei a ir para essa igreja evangélica de Americana. E na mesma época, estava tendo uma série de conferências do pastor Luiz Bulhon, Hum. né? E aí, a minha irmã é a Laide, chama-se Laide. Pastor Bulhon? Sim, pastor Bulhon. Ah, sim, sei. Aí eu fui nas conferências dele aqui em Aqui em Campinas, minha irmã que Campinas. levava, né? É o, E é o Alejandro Bulhon, né? Sim, sim. Famosíssimo ele. Homem sim, muito abençoado. e eu lembro que foi assim um período de muitos conflitos, porque eu estava para me batizar na igreja americana, estava assim prestes nos dias de me batizar. E eu estava recebendo estudos bíblicos também, né? É, e, e aí, assim, eu fiquei, onde que eu vou me batizar agora? E aí a minha irmã, ela me influenciou muito. Na realidade, eu falo que ela foi uma influência utilizada pelo Espírito Santo, né? Amém. Porque ela ia falando, olha, né? Então ele está pregando sobre a verdade, você está conhecendo sobre a verdade. Como que você vai se batizar numa igreja que eles tinham lá globos, os adolescentes dançavam. Então era assim, É um diferente pouco bem diferente daquilo que você estava aprendendo no estudo. que eu estava aprendendo nas conferências, sabe? Sim, é. E aí ela começou a me mostrar, né? E aí eu decidi que eu não iria me batizar lá. Estava marcado para o batismo lá também, né? E eu falei, não, não vou me batizar. E aí, depois de alguns dias, é, o Adilson foi na minha casa, né? A pessoa que deu estudo bíblico. O Adilson Ribeiro, do filho do irmão Ribeiro ali? Sim, é ele É ele mesmo. Ele mesmo, mesmo, Ele ele que me mesmo, ele hein? deu o mesmo. estudo bíblico. Conheço Isso, ele, isso. sim, E um conheço. homem maravilhoso, muito sábio. Eu já era psicóloga na época, eu já tinha me formado nessa época. Sim. Né? E essa amiga com quem eu ia para a Americana também já tinha se formado comigo. E nesse período, eu estava desenvolvendo meu primeiro trabalho como psicóloga. Então, você imagina, né? Seu primeiro trabalho, recém-formada, né? E aí você tem que fazer uma escolha entre uma profissão e a religião para seguir a Cristo, né? No certinho, né? Porque eu trabalhava de sábado, eu fazia orientação profissional num cursinho, né? Ah, é? Então, orientava os alunos, aplicava testes, fazia correções e tal. E aí o Adilson chegou e falou: Olha, Dinalva, é você e Cristo agora, né? Você sabe o que é o certo, né? Ele me deu todo o estudo e preencheu minha ficha batismal. Olha só que legal. E aí falou assim: É você e Cristo. Amanhã nós estaremos esperando você para o batismo. Fez a chamada lá Fez. Ele E te orientou, mas deixou a decisão, você nas para livre minhas para você mãos. tomar as tomar decisões decisões. É. em suas mãos, né? Exatamente. E Então, aí, sim. assim, Não houve nenhuma forçação. não, ele falou: É você e Isso que é Deus. Eu falei, interessante, isso que é e legal, aí, né? assim, a gente às vezes fica querendo achar um jeitinho para resolver as coisas, né? É. As coisas de Deus, você fica Sim. tentando burlar às vezes, né? E aí eu falava assim com ele, mas Adilson, eu sou uma profissional da área da saúde. Aí ele falou, Dinalva, você é da saúde mental. Então, assim, o que você faz não envolve a integridade física. Se você não for lá atender, ninguém vai morrer, né? Certo, Então, sim. assim, é, é, pelo certo, você não pode trabalhar o sábado, né? Se você escolher seguir os 10 mandamentos, fazer as coisas todas certinha, né? Sim, sim. E aí ele falou assim, é você e Deus, agora você que vai conversar com Deus.
E aí, na realidade, assim, ele fez isso numa semana e o batismo seria na outra, né? Aí ele falou: você tem uma semana para resolver a sua situação com Deus e a gente espera você no sábado para o batismo. Olha só. Aí eu fui no cursinho, tentei negociar para fazer no Foi domingo, se organizando, né? fui Se tentando me organizando. organizar, né? Você imagina, recém-formada, seu primeiro trabalho. A Mas eu tinha assim, cabeça ficou a mil, né? e eu fiquei assim, é, tão confiante em Deus que eu pensava assim, e eu lembro de uma frase que o Adilson falou assim para mim, ficou martelando na minha cabeça. A sua decisão tem que ser hoje, não dá para ser outro dia. E se você deixar de decidir hoje, você não tiver a chance. E ficou aquilo martelando na Exatamente. minha cabeça, sabe? Aí o que aconteceu? Eu fui no cursinho, tentei negociar para fazer no domingo, né? Não consegui, não tem que ser no sábado, porque a maioria dos alunos vem todos no sábado, no domingo tem outras matérias, não dá para encaixar orientação profissional. E aí você vai ter que decidir se você vai seguir agora no sábado ou não. Aí eu falei: olha, eu estou assumindo outro compromisso muito mais importante na minha vida. Então, a partir de hoje, eu não venho, mas não vou fazer a orientação profissional. Para a semana que vem, você pode providenciar outro profissional. Uhum. E aí, assim, para a pessoa foi muito difícil também, né? Porque Sim, porque estava ela tinha acostumado, né? E você achar um lá. profissional assim de uma hora para outra não é tão fácil, né? Não, E aí eu saí. E aí fiquei só com o consultório, que eu tinha um consultório, mas assim, recém-formada, com consultório, é difícil montar clientela, né? E Deus, ele é tão fabuloso. Deus é fabuloso, com certeza. né? E, e aí um amigo me ligou num dia e falou: olha, tá tendo um processo seletivo para trabalhar numa ONG, você não quer prestar? E eu fui. E aí eu fui selecionada para trabalhar numa penitenciária como contratada, Contratar é, direto. contratada direto. Aí fiquei com o consultório e com a penitenciária. E trabalhei nessa ONG durante 5 anos. Depois a ONG extinguiu. E eu senti que a minha missão ali não tinha terminado ainda. Mas aí, assim, foi um tempo. Eu fiquei fora um tempo, né? E nesse mesmo tempo eu estava fazendo algumas pós-graduação na Unicamp. E aí, assim, lá estudando, surgiu a oportunidade da gente fazer uma inscrição para prestar um concurso na prefeitura de Campinas não, desculpa, de De Hortolândia, Hortolândia. certo. E aí eu prestei e passei. Aí eu entrei, falei, prestei por curiosidade, né? Falei, vou prestar por curiosidade, acho que eu não estou preparada. Prestei e passei. Aí eu assumi o concurso da prefeitura de Hortolândia. Aí depois, olha os caminhos que Deus vai trilhando na sua vida, né? Aí depois eu prestei o do estado para voltar para a penitenciária e passei também Os dois? nos dois. Aí eu estava já 1 ano na prefeitura de Hortolândia e depois eu prestei o da penitenciária do estado de novo, aí entrei concursada pelo estado. Aí durante um período longo eu fiquei no município e na prefeitura de Hortolândia. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente fica presa em coisas tão pequenas e Deus tem coisas tão grandes para a gente, né? E Exatamente. Deus, ele tem, assim, propostas que ele te coloca onde ele quer que você esteja, né? Então, acredito que no período que eu estive ali na penitenciária de Campinas, trabalhando com mulheres presas, né? Eu fui um canal de bênção ali para aquelas mulheres Sim, Com também, certeza. né? um canal E você, grande ainda, né? Grande, né? e você era uma psicóloga Se- cristã. sim. E aí eu atendia aquelas mulheres, né? Eu ajudava elas refletirem sobre as suas ações, falava da possibilidade de mudanças, né? Então foi assim um trabalho muito gratificante, um trabalho muito abençoado, né? E, e recentemente eu saí da penitenciária, agora eu sigo só na prefeitura de Hortolândia. E aí, assim, quando eu paro e reflito na minha trajetória, eu só vejo Deus agindo, né? É Deus falando, é por aqui que você vai, não é aqui que eu te quero em tal lugar, né?
Ô, doutora Dinalva, assim, analisando toda a história, eu consigo ver que primeiro você passou no Vale da Decisão, né? Sim, com E passar certeza. no Vale da Decisão é algo assim que não é fácil. Às vezes tem o medo, a pessoa sente o medo de tomar a decisão, né, Zé? Ao lado de Jesus, deixar algumas coisas para trás. E Sim. aí depois você foi abençoada por Deus porque você Sim, tomou a decisão de andar com Jesus Cristo, sim, com né? certeza. E assim, é uma coisa que a gente consegue enxergar como é importante, né, tomar a decisão ao lado de Jesus. Essa questão da confiança, né, é muito importante, porque, Sim, igual você falou, muitas vezes a gente fica preso em coisas pequenas, sabendo que existem coisas maiores e basta que a gente tome uma decisão. Mas o fato de você, de Nalva, ter tomado essa decisão já era o fato de você confiar nesse Deus Com Todo-Poderoso. Porque certeza. se você não tivesse essa confiança nele, você permaneceria no curso e iria para uma igreja que favorecesse a você, Sim, né? com certeza. E eu fico pensando que quando você confia, é, quando você fala do vale da decisão, tem o vale do medo também, sim, né? sim, Você tem, fica com tem. medo porque somos humanos, né? Sim, com Mas a partir certeza. do momento que você decide que você quer seguir a Cristo, né? Então você também tem que tentar fazer as coisas certas, né? Então, é, se eu aprendi ali que guardar os 10 mandamentos é algo essencial para que você consiga se aproximar cada vez mais de Cristo, eu não poderia tropeçar em um único, né? Não. Então é isso. E pode falar. As duas coisas importantes que a gente consegue ver aí, Zé, nessa história, é a amizade, Sim, Deus colocou alguém no teu caminho para te abençoar, sim, e a outra coisa importante que a gente consegue ver aí é a mensagem, né? A mensagem da Bíblia chegou assim, sendo algo muito forte na tua vida. Acredito que você estava buscando a luz, né? Tem muita gente neste momento e tá falando assim, Deus, me dá um conhecimento a mais, me ensina, me mostra um caminho. Eu quero te servir por inteiro, verdadeiramente. sim, E Deus te deu essa graça, né? A gente consegue ver que sim. Deus te deu essa graça. E assim, é muito interessante pensar que no começo, né, quando eu ainda não era formada, então existia assim talvez uma confusão de quem é o criador, né? Sim, Eu lembro que eu falava assim que quando perguntavam para mim quem é Deus para você, talvez assim até tentando testar, né? É uma ciência, ela é psicóloga, né? Então, com certeza ela vai para o lado da ciência, né? E aí Sim. eu falava que Deus para mim era o vento que eu sinto, o sol, a ou, chuva que caía. ou uma força interna, né? Eu confundia o Criador com a criação, porque Deus ele não é só isso. Isso é Não. criação dele, né? Sim, ele não é. Esse é o poder dele, né? Os elementos criados por ele Sim, fazem parte do seu poder. sim, Não, não um todo, né? você entendeu? E aí, assim, é a partir do momento da entrega total, do batismo, né? Que você vai se aprofundando mais, você vai vendo, né? Que é, tudo está a seus pés, né? O sol, a lua, o vento, a chuva, A né? natureza, ela revela também o Criador, né? Sim, com Porque a gente certeza. consegue ver a harmonia que existe, Sim, o sol, o vento, né? Como que as coisas funcionam, né? A gente consegue ver uma harmonia. Então há um sim. Criador. Ao Criador, mas não é o Criador, né? Ele é Sim, muito mais do que sim, isso, né? sim. Então eu comecei a internalizar isso, né? Que Deus era muito mais, né? E isso fez parte de uma dificuldade que você passou, para você poder realmente tomar essa decisão, literalmente, na sua vida. Sim. Legal, de nova. Você, assim, E depois que você se batizou, você passou, então, a... no caso, você é adventista, você passou a fazer a guarda do sábado, né? Juntamente
com aquilo, os princípios de Deus. Sim, E você, com certeza, você deve ter tido alguns percalços, alguns problemas, né, referente a isso. E também você teve algumas dificuldades é, referente ao seu trabalho, né? sim. Quais são, você tem algum teste que você passou que você, além desse da escolha, depois já de cristã, que você precisou tomar uma decisão realmente decisiva na sua vida? É assim, quando eu estava nos dois trabalhos, a questão da sexta, né, que é o pôr do sol da sexta para o sábado, Sim, sempre ficava um pouco comprometida, né? é. É, mais para o finalzinho, quando eu tomei a decisão de deixar o estado, depois de 10 anos, né? 10 Eu fiquei anos? 10 anos no estado, Poxa vida, na legal. prefeitura e no estado. E aí eu comecei a ver assim que tinha algumas sextas-feiras, quando chegava no final do dia, quando via assim, alguma intercorrência, que tinha assim, algum problema de algum paciente que às vezes demandava de você ficar um pouco mais até tarde, às vezes eu avançava na sexta, né? Então, avançava um pouco Do horário e do tudo horário do pôr mais. do sol, entendeu? É, isso também ajudou na tomada de decisão para eu poder pedir exoneração do Estado. E também o fato de estar sobrecarregada, né? Então, é uma carga excessiva de trabalho que você não consegue, assim, ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo Uhum. de fazer seus estudos, ter tempo de se preparar para uma Sim, pregação, sim. ter tempo de se preparar para fazer alguma palestra, né? Sim, com Fazer alguma certeza. conversa. E aí, assim, essa decisão me possibilitou ter mais tempo para poder estar conectada com Deus também, Yes. né? Isso que eu pensei, essa conectividade. Seria Sim, uma renúncia aí, né, para ter um estado de paz físico e sim, mental. sim, com certeza. Seria isso? E até Eu falo. o físico Sim, mesmo, né? sim. Porque a gente fica assim numa sobrecarga tão grande que você às vezes deixa de priorizar a tua espiritualidade, deixa de priorizar a tua saúde mental, deixa Sim. de priorizar suas vivências sociais, familiares, né? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você tinha o seu consultório, trabalhava, é, era para o Estado, e Sim, tinha um outro que você trabalhava para a o prefeitura. prefeitura. Então você tinha esses três trabalhos. Quando eu entrei no estado, aí não dava para ter mais o consultório, Então, né? assim, eu acho que só a Aí eu psicóloga deixo. para conseguir Não, aí não, organizar isso, né? Porque não é dava para ter mais o difícil. consultório. Aí eu abandonei o Além de ser consultório. mulher, né? Porque a Aí mulher tem consegue que. fazer mil e uma coisa que os homens, né? Aí eu abandonei o consultório, deixei o consultório e fiquei só com a prefeitura e com o estado. Ah, tá. E atualmente eu tô só com a prefeitura e com o O consultório. consultório. Isso. Legal, Dinalva. Maravilha. Você, Dinalva, que ano que você se batizou? Lembra? Ou com quantos anos? Olha, eu não me lembro assim exatamente, mas eu acho que eu devo ter mais de 20 anos, Você tinha mais de porque 20 anos de porque se idade. eu se eu sou formada desde 98, Sim, eu me batizei logo após eu ter logo me após. formado. E após o seu batismo, após a sua vivência, você consegue se lembrar de quando você parou e você se viu uma pessoa totalmente renovada em Cristo? Porque assim, a gente sofre uma. Porque assim, ó, eu me lembro, né? Um dia eu vou contar aqui no canal, né, a minha história. Mas eu me lembro muito bem de quando eu sofri, quando eu tive, eu não, né? Quando Cristo me transformou. E então, assim, você consegue se lembrar, porque assim, ó, quando a gente não conhece completamente a palavra de Deus e a gente começa a estudar, a gente ali tem ali o batismo. Algumas pessoas sofrem, né? Tem a sua transformação após o batismo, outras no batismo, no estudo, e elas têm uma experiência diferente com Cristo a partir dali. Você se lembra desse momento? Eu lembro que quando eu entrei no tanque, eu fui invadida assim por um sentimento. Você lembra do meu batismo? Não, Não, me batizei no Florense, você não não lembro. lembra?
Não? Que ano que foi? Porque dependendo do ano, ele era do Metanópolis, né? Na verdade eu fui pro Jardim Florença aí em 2004, 2005. É, Acho que meu batismo foi por essa época aí. Eu aí, ó. conheci a minha esposa, né? Um abraço, Samanta, um beijo, Sofia. E foi a época que eu conheci a minha esposa e eu fui Jardim Florença lá. Maravilha. Então, voltando aqui na pergunta, mas eu achei que você lembrasse. Não. Não? Gostaria de ter participado deste momento importante, né? Sim. Mas Mas eu lembro que assim, quando eu entrei no tanque, eu fui invadida por uma emoção tão grande que eu lembro que eu só chorava. Eu chorei muito nesse Ah, é? dia. E eu lembro que eu saí, quando eu fui para casa, eu não me sentia mais a mesma pessoa. Eu já me sentia uma pessoa transformada. Então, eu tinha hábito de usar calça comprida. Então, a partir dali, eu já não usava mais, entendeu? Foi uma escolha sua isso, né? Isso. Certo. É, eu tinha hábito de usar algum anel, tinha muitos anéisinhos, então Joias e tudo eu já não mais. quis usar mais. Então, assim, e foi assim, tudo tão natural que é como se tivesse nascido uma outra, como se tivesse, não, nasceu uma outra Nasceu uma pessoa, outra né? de nalva ali, né? Sim. Maravilha. E a partir daquele momento ali, eu quis viver uma vida diferente mesmo. Não quis. Se bem que assim, não tinha grandes hábitos diferenciados, né? Então, eu era uma jovem muito tranquila, sempre fui, né? Sim, com certeza. Mas Cristo ele transforma assim do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, né? Então você se torna assim um ser humano muito mais fortalecido, muito mais potencializado, né? Porque é isso que Cristo Isso é faz com a verdade. gente, Nos dá né? Então potência, né? eu me senti assim depois do batismo, né? Melhora da autoestima, né? Melhora das suas relações. Então Vo- foi isso. Você acha que o fato de você. Você consegue assimilar o fato de você ser uma psicóloga e o fato de você ser uma mulher cristã agrega na sua profissão isso? Porque você conhece outras psicólogas que não são Sim, cristãs sim, com e certeza. outras psicólogas que também são cristãs. Sim, Você, na sua opinião, consegue ter essa agregação? sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não podemos interferir, né, na escolha da religião do paciente, né? Sim, Mais assim, eu utilizo de muitos conceitos para falar do amor próprio, né? Para falar uhum, dos conceitos, assim, entre linhas que Cristo nos ensina, né? Que nós sim, precisamos nos amar. Eu falo muito a necessidade de você é, utilizar os 8 remédios da natureza, ao invés de ficar querendo só medicamentos medicamentos. psicotrópicos, né? Porque quando nós estamos no consultório, o que nós vamos receber ali, o nosso carro-chefe, são quadros de depressão e os quadros de ansiedade, né? Depressão e ansiedade. Isso. Então, é, a gente sempre se pauta um pouco nos dados da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje o Brasil, o nosso país, ele é o segundo em números de casos de depressão, talvez não de mortes, mas de casos de depressão, Sim. né? E o primeiro de casos de ansiedade, né? Então, se nós formos pensar, é uma cifra muito grande, é um número muito grande, né? Aham. E quando nós recebemos esses pacientes nos consultórios, o que eles vão buscar, né? A primeira coisa que eles buscam quando não passaram ainda por consulta psiquiátrica, né? Sim. Porque existe duas formas de chegada. Às vezes ele chega diretamente para a psicologia, que vem triado por um setor de enfermagem, né? Aí a enfermagem já pensa assim, vamos mandar para uma avaliação psicológica, né? Certo. E ali você vai atender o paciente e dependendo do grau da depressão, né?
você vai avaliar se ele vai precisar ou não de uso de uma medicação, né? A maioria que chega, às vezes até é caso de depressão leve, né? Eles já chegam requerendo o quê? O uso de um psicotrópico, de uma medicação, né? Certo. Aí nos faz pensar o quê? O quanto que o ser humano, ele, não, ele parece que ele se despreparou, está despreparado, né? Ele não se sente mais preparado para lidar com o seu sofrimento emocional, com as suas ansiedades, com as suas angústias, né? Então ele já chega ali com uma necessidade muito urgente, né? Eu preciso de uma medicação que me tire desse sofrimento, Ele né? quer algo que seja rápido para ele. Não quer algo demorado, né? Uhum. E você disse que a senhora fala que a senhora indica os outros remédios naturais, né? Isso, aí assim, o que acontece? É feita uma avaliação, eu avalio esse paciente, né? Sim, para ver qual é o caldo dele, né? Nos casos de depressões mais graves, né? Aí a gente vai avaliar o quê? Eu costumo avaliar o nível do pensamento, porque o adoecimento, ele está nos pensamentos, né? Então, você passa por um transtorno, por uma dificuldade, um trauma, e você, assim, não consegue lidar com os pensamentos, né? Então, essa dificuldade é que vai adoecendo, né? E aí, quando você, na psicoterapia, vai ajudando esse paciente a entrar em contato com o seu nível de pensamento, né? A qualidade dos seus pensamentos, se são pensamentos que estão mais voltados para a ruína, ou se são pensamentos que estão mais voltados para a questão do suicídio, né? As questões mais negativas da vida, é, você vai mostrando para ele, né, que se ele for mudando a forma do pensamento, que talvez ele consiga sair daquele sofrimento, né? Aí quando são aqui sim casos muito graves, esses atendimentos eles são feitos em conjunto com o psiquiatra, né? Certo. Mas a maioria sim, o que se observa hoje, que a maioria que chega, eles querem a medicação. E o que a gente percebe que a medicação não vai mudar, né? A história de vida do sujeito, não vai mudar o que levou ele ao sofrimento, né? Será que, assim, uma dúvida minha, será que o fato deles quererem o medicamento são pessoas que estão completamente no nível altíssimo de ansiedade? Porque a ansiedade, a pessoa, ela fica esperando o que vai acontecer, se vai acontecer, não Aham. vai, ela quer resolver logo, né? É o que eu entendo. Então, será que a pessoa que ela vai procurar uma medicação para ser mais rápido, então ela está com uma crise de ansiedade muito alta, Ou também pode ser que a pessoa ache que a medicação ali em si é a única solução que ela enxerga? que ela enxerga. Será que realmente é a única Os solução? casos que você tem pego geralmente Então, porque assim, dependendo do caso da depressão, o sujeito ele já vai com uma desesperança, né? Então entendi. ele já não tem esperança em mais nada, né? Então talvez a minha esperança esteja na medicação, né? E o profissional ele tem que ter um olhar muito empático e muito crítico também, né? Porque assim, o serviço público, a maioria que começa a tomar uma medicação não fica por 1 ano, que é Aconselhável. aconselhável, né? É, É você tomar por um período e depois de determinado período você começa a fazer um desmame para sair daquela medicação. Então, assim, o que se observa é que tem pessoas 5, 6 anos, né? Tomando medicamento para dormir, antidepressivo, né? E que certo. às Aham. vezes são medicamentos que já não faz mais nem efeito. Às vezes o sujeito ele próprio está Sim, seguindo na vida, mas sim. está achando que Que o medicamento está que é o fazendo efeito. medicamento que está fazendo efeito, percebe, né? Entendi. Porque assim, uma pessoa que toma medicamento por muito tempo, o organismo ele já vai criando Uma defesa, uma né? defesa, Isso, né? Sim. uma E às vezes a defesa. pessoa está seguindo adiante e ele acha que está na medicação, né? Eu acho que é o que você falou, né? Da pessoa acreditar que tudo está na medicação, a questão da esperança, né? Tá Sim, tão sim. ruim que talvez a esperança esteja ali, né? A gente sabe que a pessoa, quando ela está nesse quadro de depressão, a maioria já perdeu o sentido da vida, como se a vida não tivesse nenhum valor para ela. E aí, quando as pessoas tentam ajudar ela para que ela realmente retome as suas atividades e comece a acreditar no sentido da vida, no sentido das coisas que está
tá em sua sim. volta. Seria isso? Na Porque o verdade? que é a depressão, né? A depressão Então, é exatamente isso que ele disse, isso que eu ia né? te perguntar. Quais são É, os motivos da é o depressão? adoecimento da mente, né? Da Então, a primeira mente. coisa que é afetada na depressão são os pensamentos, né? Ela começa a ter pensamentos negativos, né? Ela começa assim a ter uma desesperança, ela não acredita mais que ela tem capacidade para nada, né? Então, ela começa a romper com seus contatos, muitas vezes contatos familiares, né? Começa a se isolar, não querer ter contato com a família, os contatos sociais, né? E os contatos profissionais, porque começa a ter prejuízos muito significativos na vida desse sujeito, né? Sentimental, né? Sentimental, então ele não consegue mais levar a vida, né? Com, com tanto prazer como ele levava anteriormente, né? Então, antes ele levava a vida com uma certa qualidade, né? Tinha seus contatos, tinha suas atividades, sentia prazeres para algumas coisas. E num quadro depressivo, ele está prostrado, ele está engaiolado para a vida, Sim. né? É como se ele estivesse numa gaiola. Aí nós estamos falando de uma depressão moderada ou grave, né? Ou grave. Que são depressões que já vai ter assim instalado uma série de prejuízos muito significativos para a vida do sujeito. Que aí, nesses casos vai precisar da medicação mesmo, né? Uhum. Mas assim, as depressões mais leves, que tem casos leves, né? É o que se observa que a pessoa hoje não está mais disposta a lidar com o sofrimento, né? Haja visto que vivemos numa sociedade muito imediatista, consumista, Demais. né? Então tem que Demais. ser tudo muito rápido, né? As pessoas hoje não dão conta mais de lidar com frustração, com espera, né? Isso adoece, né? Isso faz o sujeito adoecer, porque é, é, esperar é muito ruim, né? É muito difícil, né? Então, assim, na terapia, você vai tentando ajudar esse sujeito a ir pensando, né? A qualidade de vida que ele tem levado, né? O que ele tem feito, além de buscar só pela medicação, né? Sim. E aí, assim, quando você faz orientações, olha, começa a fazer uma caminhada, tenta beber bastante água. Eu utilizo os 8 remédios da natureza para passar, Tá né? passando. Além de vasculhar a história de vida, além de abrir um espaço de escuta para que a pessoa fale, né, do seu sofrimento emocional, das Uhum. coisas que ficaram lá atrás e ela não teve possibilidade de trazer, porque é isso que cura, né? É você mexer no que ficou atrás, né? A medicação, ela vai aplacar os sintomas, né? Ela vai dar uma tranquilizada, né? Mas a história mesmo, se o sujeito não mexer, toda vez que vir um gatilho, ele recai de novo, né? Vai Então, mexer com o sentimento da é, pessoa, né? era isso que eu ia entrar nesse assunto, né? Porque assim, o medicamento, ele é como uma dor de cabeça. A gente tem dor de cabeça, a gente vai tomar um remédio, né? Muitas pessoas fazem isso. Mas o que que leva a pessoa a ter a dor de cabeça? Será que é o trabalho excessivo? Será que é alguma exposição de alguma forma no sol? Ou, não sei, alguma condição física, né? Uhum. E sendo que ela pode mudar essa condição para ela não ter essa dor de cabeça, se ela Sim, ter esse conhecimento. No caso da depressão, mais leve, como a senhora falou, a pessoa, você conhecendo o histórico dela, você mostrando para ela que ela pode ter, é isso que eu entendi, tá? sim. Ela tendo assim ela deixando para trás questões que precisam, ou buscando algumas que precisam ser resolvidas, apenas com os remédios naturais ela consegue ter essa saída, né? É É isso. possível viver com os traumas da vida, né? Sim. Agora, nos casos de depressão mais agressiva, tem que ter o remédio, porque ela em si, Ela perdeu a sua essa funcionalidade, questão do né? transtorno mental que ela tem, ela não consegue essa funcionalidade. Sim, E isso pode chegar ao suicídio, né? sim, com certeza, né? Porque é um nível de desesperança tão grande, né? Eu sempre falo assim, que quando você chega porque você começa primeiro com uma ideia, né, do suicídio. Você vai pensar, né? É. Então você pensou, depois você começa assim a soltar frases, né? A vida não vale nada. Bom seria se eu Não existisse, tivesse né? Existisse, morrido, se eu não existisse, né?
bom seria não estar nesse mundo, né? Então Ah, começa com vou, frases, né? vou começar. Foi até bom você falar isso aí, que eu conheço umas pessoas que falam isso pra mim, cara. E eu Mas assim, acho pessoas que eu acho comum, assim, sabe? Tipo, eu não deveria ter existido. eu sempre fico pensando que falar sobre depressão, né? É algo que pode ser ruim, né? Sim, Mas também é algo que não precisa ser tão ruim, porque eu posso, a partir desse tema, trabalhar prevenção também, né? Não é exatamente. mesmo? Aham. Então, quando eu falo de depressão, eu posso estar norteando, né, minhas ações, meus pensamentos, né? A prevenção. Como é que eu posso seguir no Prevenir. mundo com tantos apelos, né? Porque nós vivemos no mundo com muitos apelos, né? Apelos sexuais, apelos da mídia, apelos Trabalhistas. consumista, apelos trabalhistas, né? Então, como é que eu vou norteando a minha vida diante de tantos apelos, né? E às vezes a gente fica pensando, quando eu era pequeno, eu lutava para ter a minha autonomia, né? E parece que quando a gente vai crescendo, meio que a gente vai perdendo a autonomia, né? É. Então, diante desses apelos, às vezes você acaba perdendo a sua própria identidade, né? E a E eu gente quer voltar lá atrás. quer Muitos querem voltar. voltar lá atrás. Quer Eu queria voltar voltar lá atrás. atrás. Você compreende o que eu estou dizendo? A gente. Aceitar o hoje seria a parte importante para. Não só aceitar o hoje, mas como é que eu levo hoje de uma forma que eu posso ser eu mesma e não adoecer diante de tudo que está à minha volta. Com várias informações, mas sem perder a identidade, seria Exatamente, isso? né? Como é que eu posso seguir aqui nesse mundo de uma forma que eu não preciso viver o que o outro dita para mim, né? Eu posso ter a minha liberdade de uma forma que o outro não me agrida, o outro não me invada, né? Não E invade o meu espaço, né? eu, Então, eu acho que tudo isso tem a ver também com os adoecimentos, né? Eu vou me colocando tanto na mão do outro, eu vou vivendo. Quando eu digo outro, eu estou dizendo a sociedade, né? O que é ditado, né? Que eu acabo assim sucumbindo, né? E isso vai assim me fazendo me perder cada vez mais. e a gente teve um caso recente agora, né? Que foi aquela moça Sim. que ela se matou, né? Ela cometeu suicídio porque a mídia sufocou ela de uma coisa que parece que ela não fez, mas a mídia bateu tanto em cima dela que ela não resistiu Não e ela suportou, né? não suportou. Ou seja, o caso depressivo dela, então, foi excessivo ao muito rápido, ao Sim, ponto de ela não suportar e ela ver, eu acho que no suicídio, uma uma, libertação. uma Será que é isso que saída. as pessoas Sim. pensam? E aí, assim, o suicídio, na realidade, é um momento tão gritante da vida do sujeito que eu acho que não cabe mais palavras. Ele não consegue mais nomear o que está sentindo. Eu acho que é um sofrimento tão intenso que, no fundo, a intenção não é morrer, mas é se livrar de uma dor, de uma humilhação, né, de um sofrimento, né? Agora, e a família? Qual é o papel da família quando ela tem uma pessoa assim com um estado de depressão? O que que a família tem que fazer para ajudar essa pessoa? Porque às vezes chega uma hora que a família fala assim, não sei mais o que fazer. Qual o conselho que você dá para a família? Então, a família é a rede de apoio mais importante nesses casos, né? Uhum. Então, o que nós costumamos fazer orientação com a família. É porque às vezes não é só a família, né? Mas é quem está em torno também da pessoa. Tem uma visão ainda muito preconceituosa, né? Que depressão é frescura, que depressão não é uma doença, né? Mas a Sim. depressão é uma doença e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma doença muito incapacitante, porque ela incapacita o sujeito, né? Então, assim, quando você tem uma pessoa adoecida no seu núcleo familiar, muitas vezes o adoecimento não está só com o sujeito, mas ele também está com a família, que acaba sendo afetada, e socialmente, porque se é uma pessoa que trabalha, ela vai ter prejuízos porque não vai conseguir mais trabalhar, né? Desenvolver o Não trabalho, vai né? conseguir desenvolver o trabalho, né? Então, assim, a depressão hoje é uma questão de saúde pública, né? Então, nós precisamos olhar a depressão como uma doença, né?
e uma doença que precisa ser olhada não só por profissionais, mas pela família também. Porque o adoecimento, né, ele não acontece de uma hora para outra. Então, ele acontece num tempo e num espaço, né? Então, assim, esse sujeito, ele transita, né, dentro de grupos, né, dentro de comunidades, né? Então, esse adoecimento vai acontecer dentro de um espaço e de um tempo. Então, Certo. ninguém se torna depressivo e nem se suicida é, de uma hora para outra, né? O suicídio dele foi de De repente, né? repente, assim. Na Então realidade, teve uma trajetória, né? aconteceu alguma coisa, né? Que foi o estupim para que a pessoa tomasse aquela decisão, né? Então, assim, o conselho que a gente sempre dá para a família, prestar atenção, né? Tentar olhar mudanças de comportamento, né? Às vezes era uma pessoa que se comportava de uma forma e de repente ele começa a se comportar de forma totalmente diferente, né? A gente sempre orienta buscar ajuda, né? Então, ajuda especializada é extremamente importante. Então, nós começamos falando, né, é muito mais fácil você chegar e, de repente, buscar uma medicação, né? Sim. Mas, assim, Às vezes essa tem não é a muitos... solução, né? É, e, assim, o que eu estou tentando dizer é que tem muitos casos subnotificados de Nossa, pessoas que têm depressão, estão Mas, depressivas, mas não chegam no serviço público, né? nossa. Então, o que a gente, a cifra que nós temos são números, assim, de tentativas de suicídio, até de suicídios consumados, do que está notificado, mas tem muitos né, casos que não estão não estão notificados, notificados. né? O número é muito maior do que se pode imaginar, né? Com Seria isso. certeza. Nessa questão desses casos, que tem alguns não são relatados, né? E alguns que são relatados entra dentro dessa estimativa. Eu queria que você, dentro da sua experiência, porque é o seguinte, nós vivemos numa época, né, uma geração, onde tem muitas crianças e adolescentes que muitas vezes os pais não vê esse quadro de depressão que eles estão passando, né? Porque geralmente os pais deixam os filhos nos jogos, deixam os filhos no celular. Ah, fica com o celular aí, não me atrapalha, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos pais, né, eles preferem o filho ou a criança ou o adolescente ali intertido em alguma coisa para não atrapalhar ele, porque ele também está preso ao celular no seu Se prazer, torna um isolamento, né? A pessoa não isolamento, né? consegue conviver na sociedade, né? Sim, Como é que estão os casos assim relacionados às depressões de criança? E tem isso também? tem. Eu sempre falo assim, que o que eu tenho observado as famílias, cada uma no seu quadrado, né? Então, Sim, assim, quando você vai avaliar a dinâmica familiar, muitas vezes o pai chega e fala, os pais chegam e falam, acho que eu tenho ainda, e falam do uso excessivo das telas para as crianças, né? Aí quando você questiona, né? Mas como é essa qualidade de contato com ele? O que você tem feito, né? Você tem interagido, né? É, você tem participado da dinâmica, do envolvimento com esse filho no seu dia a dia? O que nós temos percebido é que, assim, o uso excessivo das telas não são só as crianças, né? Os Então, adultos, né? os os adultos. adultos também, muitas vezes está cada um lá no seu canto, né? É, Seria a convivência um no quarto, outro na sala, né? E Sim, quem sabe outro na cozinha tá na mesma casa, mas porém tá distante. Seria isso? sim, a gente exatamente. vê algumas famílias, eu vejo famílias de todo mundo combinar de deixar o celular em um lugar para almoçar ou para jantar, porque geralmente é aqui, ó, é almoçando e a mãozinha trabalhando e a outra aqui mexendo. A gente vê muito isso nas casas, né? Eu falo isso que eu vejo isso na minha E casa. os adolescentes, quando chegam, a maioria são com transtorno de ansiedade, né? É, E assim, com a pandemia,
Ficou assim, casos muito mais notáveis, né? Muito mais gritantes, né? De adolescentes que ficaram com dificuldades muito grandes, né? E que aí você avalia, e aí assim, quando ele deixa de ir para a escola, tem muitos que não quiseram voltar para a escola. E aí É, quando você vai avaliar, e o que ele colocou no lugar, o que ele tem feito, né? É, qual foi o projeto que ele colocou para ocupar esse tempo fora da escola? Tudo uso de celular. A maioria fica muito tempo no celular, né? E nós sabemos que assim, existem estudos, né? Que comprovam que o uso excessivo de telas, das telas, seja de celular, seja de televisão, seja de videogame, né? Deixa aí essas crianças e até os adolescentes, né? Uma propensão muito grande para desenvolver quadros de ansiedade e de depressão. Porque Nossa. o que é esperado, né? Que a criança interaja socialmente, né? Que ela brinque, que ela pule, que ela fantasie, né? E o que é a depressão? Para de isolamento, né? Isolamento. O que é a depressão? Você perde sua capacidade de fantasiar. A Sim, vida fica muito dura, né? sim. E para essas crianças, isso acontece também. Elas não fantasiam mais, né? Então, assim, é muito triste quando você atende um adolescente e aí você, na entrevista inicial, você vai perguntar, fazer um questionamento, como estão seus pensamentos? Porque a gente investiga isso para saber, né? O aham. que você tem pensado? Como estão seus pensamentos? Ah, não sei. Nossa. Porque assim, você falando sobre isso, né, sobre o mundo da fantasia, eu me lembro muito daquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Ah, sim. E assim, eu posso estar errado, mas me corrija se eu estiver errado. Sim, Mas eu acho que todos nós temos um mundo fantástico de nós mesmos. Eu tenho o mundo fantástico do Oz, né, que é o meu mundo fantástico. sim. E isso faz com que a gente trabalhe o sistema mental, né? Com certeza. E você é ocupado ali, muito excessivo, as telas, Você recebe muitos estímulos, muita né? informação também, Muitas né? informações, muitos estímulos, e muitas vezes você não tem capacidade ainda para processar, né? Uhum. Aí quando nós pensamos, vamos falar um pouquinho também dessa garotada que começa assim na iniciação sexual muito cedo. Tá um Demais. corpo preparado, mas A mente, a mente não, né? onde está? E aí assim, tudo isso vai abrindo portas para você vivenciar sintomas de depressão, né? Sim, E aí, assim, quando nós pensamos na depressão, a depressão tem a ver com a história de vida do sujeito, né? Como é que uma criança que não brinca, que não interage com esses pais, porque o que é o mais interessante das histórias de vida? São as relações positivas, né? São as relações prazerosas, positivas vividas do lado de pai e mãe, né? Se você não tem nada disso, como é que você vai seguir bem daqui para frente? exatamente. Não é? Então, eu fico pensando que é como se fosse um efeito dominó. O que eu não recebo hoje vai repercutir lá na frente para mim. Então, nós estamos falando de crianças que hoje vivem diante de uma tela de 7, 8 horas, né? Nós estamos falando de crianças que não dormem à noite para poder ficar em videogame, em jogos, né? Nós estamos falando de crianças que não têm limites, muitas vezes, estão crescendo sem parâmetros, né? Se os E aí, pais deixam, vara à noite, né? qual que é o panorama? De cada vez mais você ir recebendo adultos depressivos, Depressivo, uma né? sociedade. Não aprendeu a ter uma maturidade para lidar com as circunstâncias da vida, né? Exatamente. Ficou focado em uma situação só, né? É É isso aí, bem. doutor. Aí quando a gente pensa, né? E os pais? Como é que tá os pais aí, Como né? estão os pais? É um ciclo de adoecimento, né? É porque assim, a gente vê que notoriamente, como eu tinha comentado agora há pouco, né? Os pais
geralmente, não são todos, né? A gente sabe que tem muitos pais que são conservadores, que, que gostam de ter os filhos por perto, que gostam de fazer com que o filho tenha atividades além, né? Que coloca o filho para de manhã escola, à tarde um instrumento, uma atividade física e limita. Eu conheço uma amiga nossa que a filha, o irmão, ela tinha um filho mais velho e a menininha. Ela foi crescendo e o irmão mais velho conseguiu um celular. Acho que você vai saber quem que eu tô falando. Só que chegou numa fase de 10 anos que ela queria porque queria um celular. E ela falou: você só vai ganhar o seu celular com acho que 15 anos de idade, que Sim, é a idade que você vai ter vai uma ter os... mentalidade para poder. E chorava e queria, e o irmão já tinha mais de 15 e já tinha o celular dele. Pois ela deu o celular para a filha aos 15 anos. Se você conversar com essa menina, ela tem uma mentalidade diferente de algumas meninas da idade dela que tiveram acesso às telas de uma idade que já conseguia ter uma mentalidade mais pensante, Sim, entendeu? Então, assim, a gente vê que muitas vezes os pais eles têm que fazer esse bloqueio para os seus filhos, para que eles possam não ter tanta essa constância desse mundo que é para adultos, né? sim. E sem contar que o que tem de malícias por trás para agredir as crianças mentalmente, colocando ideologias na mente, deformando, né? Sabe que uma São vez, filmes, né? A gente tem filmes, tem novelas, né? Tem músicas também, né? Sim, Então são vários segmentos aí na mídia sim, aí. sabe que um dia eu vi uma doutora também dessa área de psicologia, sim. a Dilene, acho que você conhece ela. Aham. Ela falou assim que a cabeça de uma criança é um pendrive vazio. Só que o pendrive a gente coloca e tira arquivo. A cabeça de uma criança não. Entra e E fica. fica. Então, assim, é por isso que é importante saber o conteúdo que eles assistem, né? Eles veem. E assim, os pais precisariam pensar em formas de ajudar essas crianças com projetos onde eles pudessem, assim, se movimentar mais, ter jogos mais interativos, né? Como você falou, fazer alguma atividade física, Física, um alguma instrumento, arte, né? isso, uma arte. Que tire, que proteja, porque assim, é muito preocupante. E nós da saúde mental nos preocupamos muito. É. Onde vai chegar, não é? E assim, a impressão que vai dando é como se você fosse terceirizando. E o celular passou a ser o quê? Um cuidador da criança, É, não é? mais ou menos isso. Mais ou Então, menos. Eu então, coloco lá, a criança fica entretida, eu também vou ficar entretida muitas vezes, né? Com o celular ou fazendo outras coisas, né? nós estamos então numa geração em que os pais não conhecem os filhos e os filhos não conhecem os pais por causa da tecnologia. Seria isso Eu exatamente? não diria isso, eu Ah, diria assim que estamos numa geração ah. em que as relações afetivas estão afetadas, né? As crianças não conseguem se aproximar desses pais e os pais, por sua vez, também não estão conseguindo aproximar dos filhos. Então é como se houvesse uma barreira Um grande, corte de um comunicação corte seria de isso. comunicação, entendeu? Então eu acho que assim, é, a tecnologia é boa? É boa. É boa, né? Então, não podemos falar que a internet, a tecnologia veio como um mal, né? Mas muito pelo contrário. Mas ela é Exatamente. boa, mas ela precisa também Ter limites? ter limites, né? Ela Isso. precisa de parcimônia, né? Ela precisa de ser estabelecido regras, né? O que está utilizando. Por exemplo, uma criança de 5 anos precisa de um celular? Na minha Ela opinião, não. precisa do quê? De jogos de montar, ela precisa de quebra-cabeça, ela precisa pular, ela precisa fantasiar, ela precisa de coisas que
afete o cognitivo dela, né? Que faça ela ficar intelectualmente mais esperta, né? Não Sim. é? E nisso, se ela tem esse contato mais com esses conteúdos, né? Além de tudo que a senhora falou, ela consegue chegar mais rápido nos quadros depressivos, Sim. né? Isso E que assim, é. quando chega uma criança no consultório, ele abre um armário de brinquedo. E eu já tive, assim, crianças de perguntar, doutora, vai demorar para terminar? Eu falei, olha, você vai ficar comigo aqui 50 minutos. Por Uhum. quê? Tá ruim ficar aqui? Ah, é que eu queria ir embora jogar. Hum, Você percebe? A criança desaprendeu a brincar. E aí eu vou interagindo com ela, olha, que tem jogos que pode ser interessante, né? Aqui tem cartas que você pode manusear, você pode utilizar isso para fazer tal coisa, né? E a criança ela vai aprendendo de novo. Mas tem crianças que chegam no consultório e querem ir embora porque lá não tem o celular. Você tá abrindo um outro universo para ela, Sim, né? Para ela que talvez talvez algo, desenvolver, né? talvez algo que ela não tenha ainda o contato, né? talvez ela até tenha os brinquedos em casa, ela tenha, É né? porque os pais compram, né? Sim, mas ela tem também o celular, né? Não O é? celular é mais Mais divertido e divertido, mais interativo ali. interessante. E aí entra uma coisa, Antoniel, que a gente começa a perceber que muitos jovens, né, crianças que vão crescendo nesse patamar assim, que elas ficam mais preguiçosas, ficam menos interessadas pelo estudo e por outras coisas. Doutora, eu queria, para a gente poder seguir nessa reta, você poderia contar um caso de algum paciente que você teve, que ele teve solução no quadro depressivo, Sim, e algum paciente que você quiser contar, que infelizmente passou pela, como é que eu posso falar assim, a parte terrível do suicídio. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, é, é algo assim que é uma. Eu penso que quando a pessoa ela chega no ponto do suicídio, ela se desliga totalmente de si e ela quer realmente terminar a sua vida porque ela não vê outra saída. sim, Isso é assim, humanamente isso é inconformável, né? sim. Mas antes de adentrar nessa pergunta, só queria assim reforçar, né? Tem pessoas que acreditam que criança não tem depressão. As crianças têm depressão sim, né? Elas desenvolvem a depressão, como nós já conversamos aqui, né? Tem assim alguns fatores que contribuem, né, para o aparecimento desse adoecimento, né? Criança que não dorme bem à noite, criança que fica muito tempo exposta, né? Tem uma idade específica? Não, não tem Não tem? idade, não. O histórico de vida da criança, né? Criança de pais separados, né? Crianças que sofreram algum abuso, algum trauma na infância e até adolescentes também, né? Uhum. É, eu acho que é importante também nós falarmos aqui que a depressão ela não o fator biológico é importante você levar em conta, né? Então, assim, vamos supor, você teve um parente muito próximo que teve depressão, né? Isso não é determinante que você vá desenvolver um quadro de depressão, né? Certo. Mas você fica propenso, né? Então existe uma propensão, né? Uhum. É, o que nós consideramos que a história de vida, as vivências afetivas, a qualidade dos contatos, dos afetos que esse sujeito recebeu, vai ser assim muito mais importante do que os fatores biológicos, né? Então, para a criança também, né? Mesmo na infância, a gente considera isso também, a história de vida. A depressão ela não aparece só por um fator, mas é levado em conta a história de vida do sujeito, né? Só para a gente deixar assim claro, Amarrar né? essa situação, né? Amarrar, né? Sim. Porque não é porque é, vamos pensar aqui.
faz uso excessivo da tela, que a criança vai desenvolver a Depressão, depressão, Tem né? outros fatores, né? É um dos fatores que pode contribuir, né? Não é porque ela dorme tarde que ela vai desenvolver, mas a gente sempre vai considerar a história de vida de trás, o que veio lá de trás, né? É uma criança que não tem convívio, né? Os pais são, digamos assim, muito distante, não dá afeto, não dá atenção, né? Uhum. Então, assim, o adoecimento ele vem no tempo, como nós falamos na conversa, durante a conversa, ele vem no tempo e num dado momento, uma situação de vida pode ser o gatilho para a doença aparecer, né? Certo. É, a criança ela adoece, quais são os sintomas a ser observado, né? Quando uma criança está com depressão. Porque uma criança de 5, 6 anos não vai falar, eu tô com uma tristeza, com uma É, angústia, né? porque uma criança, geralmente o padrão da criança, ela é bem agitada, ela quer, chora, ela brinca, ela grita e uma criança que mostra uma depressão, ela tem atitudes diferentes. Ela vai mudar o comportamento, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente observa é Se o isolar. brincar. Brincar. Brincar, ele deixa de ser, ela não quer brincar, ela quer se Hum, isolar, né? Vai ter mudança de comportamento na escola, né? Muitas vezes não vai querer interagir mais com os coleguinhas. É uma outra coisa que eu acho que é importante também observar a regressão. A criança ela vai regredir. Então, se é uma criança que não faz xixi na cama e que de repente está com uma depressão, pode ser que ela volte a urinar na cama, né? Então, vai começar a ter algumas mudanças, né? E aí você já fica atento para esses sinais também, né? interessante. E a mudança de comportamento é no adulto também, né? O adulto ele vai deixar de fazer as coisas prazerosas da vida, né? Ele vai começar a se isolar, não vai querer mais ter o convívio social, né? Ele vai querer ficar sempre no cantinho dele, né? Eu acho que o isolamento a gente pode classificar que é uma das principais características, então. Sim, sim, É, é porque assim, o isolamento ele já é pode se colocar como um pontapé inicial, sim, porque a pessoa geralmente está com depressão, né? Que eu já tive alguns amigos que passaram por isso. Ele desaparece, não se encontra mais com a gente. Conversas com o WhatsApp são bem curtas e assim, bem curtas e rápidas. Eu acho que, na minha opinião, acho que é isso. E eu acho assim que uma outra coisa que seria interessante pensar aqui Uhum. diferenciar a tristeza de depressão, né? Sim, porque Não às é? vezes a pessoa, um Tá amigo lá, tristinho, né? É o amigo diferente, né? tomou É um fora, né? diferente. E tá lá triste, Triste, não ou é? ele perdeu o emprego, ou Exatamente. ele brigou com a esposa, alguma coisa que aconteceu que ele tá triste. Mas Sim. então a gente pode classificar isso como um tempo? O tempo é essencial, né? E tem que ter pelo menos 3 sintomas durante 15 dias. Você Ah, tá. entendeu? Tem um Então, tempo, então. existe assim, de acordo com a classificação, né, das doenças, né? O CID-10, então, tem que ter pelo menos 15 dias naquele estado Aham. e considerar pelo menos de 3 a 5 sintomas, né? Então, por Quais exemplo, são os sintomas? esse que nós falamos, isolamento O social, social, esses outros assim. isso, Tá, tristeza profunda, apatia, desânimo, você entendeu? certo. Então, você Aham. tem que ter pelo menos de 3 a 5 sintomas, né? E isso perdurar por 5 dias. Por 5 não, 15 dias, desculpa. 15 Perdurar por dias. 15 dias, né? Aí você pensa num quadro depressivo. Aí a tristeza não. A tristeza, vamos supor, você perdeu o emprego, tá ali tristonho, né? É natural porque você perdeu o emprego. Agora, se você ficar um ano triste porque perdeu o emprego, aí você já vai Nossa. sair de uma tristeza para um quadro depressivo, Um né? ano ele já conseguiu sobreviver muito tempo, né? É, Desempregado. vamos pensar que falecer alguém da família, você está no estado de De luto, luto. Fica triste, fica normal. triste, normal. Agora, se você ficar 2, às vezes você encontra, você atende o paciente fala, ai, é, desde que a minha mãe morreu, eu não consegui mais fazer nada, né? Faz quanto tempo que a sua mãe faleceu? Ah,
2, 3 anos, aí você já pensa no quê? No luto patológico, que o falecimento da mãe fez o quadro depressivo vir à tona, entendeu? Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Porque às vezes assim, a pessoa tá triste, ai, tô deprimido, né? Então, mas a depressão, para você classificar ela, você tem que seguir alguns critérios e pelo menos 15 dias dentro daquele sintoma, né? Entendi. E é importante também você diferenciar a depressão da ansiedade, né? Mais um. Mais um. Olha, eu falo, tem que estudar para saber, né? Porque assim, E o, é o que que é, importante o você que que falar, é, porque tem muita gente que não sabe o disso. que que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de agonia, de aflição, né? Os pensamentos do ansioso é muito pessimista, né? Ele sempre acha que nada vai dar certo para ele. Ele acha que ele não tem condições, né? Ele acha que é parecido com os pensamentos do depressivo, mas ele traz um quadro de agonia, de aflição, Medo, né? Medo medo, de também, né? É. afobação, né? Tá sempre assim agitado, né? É, a pessoa que está com muita ansiedade, ela tem uma grande, assim, tem comparações parecidas com a depressão, mas tem algumas diferenças, porque pessoas que que tá com uma ansiedade, Ansiedade. você vê que ela tem uma esperança ali. Sim. Você O ainda enxerga depressivo uma já. esperança, e a É. depressão você não vê esperança, Sim. né? Apesar de você ter pensamentos de medo, né? É, Não você tem é? os dois Porque o ali, né? ansioso também ele fica preocupado com amanhã, ele fica preocupado se vai dar certo ou não, né? Ele quer viver logo para ver o resultado, entendeu? Falando, só abrindo um parênteses aqui, sabe? A minha esposa, ela melhorou bastante, né? Um Sim, beijo, meu amor. Mas ela já foi muito ansiosa, ela ainda é um pouco, né? E, e ela chega em mim, às vezes ela fala assim, meu bem, como é que faz para não ser ansioso? Eu falo, como assim? Ela fala assim, porque nada te abala, né? Nada te abala, assim. As coisas dão errado, você vai lá e, não, mas calma, não sei o quê. Aí aí eu tô dando um depoimento meu, eu tenho essa questão da super entrega e a confiança em Deus. Para mim, tudo o que acontece é porque tinha que acontecer. sim, Deu errado alguma coisa, não consegui fazer algo, não deu certo alguma coisa, tinha que acontecer aquilo. Porque aquilo que aconteceu, se acontecesse, não seria bom para mim. Né? Então, assim, todas as pessoas, doutora, que eu tenho essa possibilidade de passar essa mensagem, sim, eu transmito isso. Porque, assim, a ansiedade, eu vejo como a pessoa que pensa que, por exemplo, ela vai fazer uma prova, né? Aí não vai dar certo, porque eu estudei, mas eu esqueci, né? e são pensamentos muito parecidos com o depressivo, né? Sim, né? A desesperança, né? Tem esperança, mas assim, em si próprio, né? Em si próprio, né? Então, assim, eu vejo que nesse quadro de ansiedade, a pessoa ela tem que acreditar mais. Sim, Pelo menos é o que Não eu seria vejo. reconhecer que ela precisa de uma ajuda? sim, Tanto no caso da depressão, quanto no caso da ansiedade? Ela olhar para si e falar assim, não, eu preciso de ajuda. Eu pensei isso. Porque há muitas pessoas que talvez estejam vivendo um quadro desse, mas ela não quer reconhecer. Ela fala, eu não acho que não tô, não preciso de ajuda. E às vezes tem até uma pessoa que é muito próximo falar, você precisa de ajuda, você precisa fazer isso e tal. Acho que o primeiro passo não seria reconhecer a necessidade de uma ajuda, não sei. é que assim, reconhecer o que não se vê, É difícil, o né? subjetivo, porque é subjetivo, né? Sim. Então, assim, hoje em dia se fala com mais frequência sobre saúde mental, né? Então, eu Hoje. acho muito bacana porque tá se abrindo espaços, né, para as pessoas falar mais sobre saúde mental, né? Então, hoje você vê que tem pessoas que estão buscando mais, né? É, mas ainda tem muitas pessoas que não conseguem chegar, né? Então, reconhecer o adoecimento da mente ainda é muito difícil, né?
E o reconhecimento, quando você tem um problema, vamos supor, cardíaco, você vai no cardiologista, tá no físico, né? Sim, sim. Mas o que tá na mente tá no subjetivo, né? Eu acho Então, que uma pessoa que reconhece, ela geralmente está em boa sanidade, né? sim, sim. E aí eu acho que o que o Antoniel tá questionando, eu acho que tem muito a ver, né, com o autoconhecimento. Como é que eu conheço as minhas emoções, né? Como é que eu conheço até onde que eu tô bem, onde que eu não tô mais, né? Isso O que eu não. fazia antes que eu não consigo fazer mais, né? Eu acho que isso que ele está dizendo tem Uma a ver avaliação? Aqui o autoconhecimento, né? Do sujeito perceber, eu acho que até do insight interno mesmo, Sim, né? Dele olhar para dentro de si e poder pensar, poxa, eu não tô dando não conta, tô legal, não né? tô legal, tô diferente, eu tô precisando de ajuda, Sim, né? sim. Eu sinto que passou do tempo limite, né? Então se faz 14 ou 15 dias, Uhum. busca ajuda, porque você já está dentro de um De adoecimento que precisa amadurecimento. de cuidados, né? Certo. Então, acho que quando a gente fala de saúde mental, quanto antes você chegar, maior são as possibilidades de prevenção ao suicídio, não é? Isso é Quanto antes verdade. você chegar, maior são as possibilidades de você se apoiar em ombros de pessoas que estão preparadas para te ajudar, não é? Do Exatamente. que se você fica só. A tendência é o quê? É a situação piorar cada vez mais, né? E o suicídio nunca será uma solução. Não. A solução é buscar ajuda, né? De um profissional. A solução é sempre você buscar ajuda em uma unidade básica de saúde, né? Todas as unidades básicas de saúde hoje existe uma equipe de saúde mental, todas, né? Então você vai passar por um acolhimento com uma enfermeira, logo dali, dependendo do nível de sofrimento, ela já vai te encaminhar para um psicólogo, o psicólogo já faz ali uma amarração com o psiquiatra, se for necessário uma medicação, É. né? Então você já fica com o psicólogo se demorar a consulta e aí logo em breve já faz um encaixe para o atendimento psiquiátrico. Mas o importante é nunca ficar só, né? Por quê? Porque quando você se isola, a tendência é os monstros internos aumentar cada vez mais, né? É porque Não você é? fica com seus próprios pensamentos, É, né? E aí você exatamente. acaba aderindo àquilo que você sente, né? E quando você fala do sofrimento, você afrouxa as malhas, né? Da angústia, do sofrimento, você divide, né? Com o profissional. E isso vai te dando as possibilidades de você trazer para o campo da fala, né? O que eu falei, que o suicídio eu acho que é o momento que não tem mais palavras, né? É um caos instalado, né? E quando você chega no profissional, você começa a nomear os sentimentos, o que está se passando, né? E aí é Sim, onde você vai conseguindo a mudança, né? Eu acho que isso é bem bacana. E eu exato. acho que o seu questionamento foi bem pertinente. Acho que é importante. Final, voltando àquele assunto lá que eu te perguntei, Sim, você tem algum caso, assim, de alguém que você pode... sim. Então, foi bem assim no meio da minha trajetória profissional, né? Foi assim um caso que foi muito marcante dentro da minha área, né? Nesse período assim, eu sofri muito enquanto profissional porque foi um caso de uma paciente que eu atendia. Ela fazia Era um caso extremamente grave. Eu fazia um atendimento compartilhado com ela. E era um paciente que era atendida em um CAPS, né? E era uma mulher adulta, uma mulher jovem. E ela participava de um grupo. E num determinado grupo, e eu que coordenava esse grupo. Era um grupo misto de homens e mulheres, né? Que vinham para psicoterapia. Certo. Eram todos pacientes da psiquiatria, que eram atendidos com médico e com psicólogo. E num determinado dia ela chegou para o atendimento da psicoterapia e eu vi ela no corredor da unidade.
Todos entraram para a sala do atendimento e ela não entrou nesse dia. E de repente, dentro da unidade, ouviu-se assim barulhos, pessoas gritando, fogo, fogo. E, e aí todo mundo agitado. Eu tentei acalmar os pacientes na sala, né? Aí pro lado de fora e alguém começou a gritar que alguém tinha ateado álcool no corpo e colocado fogo, né? Nossa. E aí um paciente pediu para sair da sala e ele foi. E aí ele retornou para a sala apavorado, que era uma das pacientes do grupo. Então ela Cometeu. colocou fogo no corpo, teve queimadura de terceiro grau, queimou 80% do corpo Nossa. e ela sobreviveu por 2 dias. No terceiro dia ela veio a óbito. E foi assim muito triste porque Puxa vida. para os pacientes, né? é, a gente ficou assim com uma preocupação muito grande, né? Se não seria Trauma, Um né? gatilho para eles fazer a mesma um coisa, gatilho né? para eles fazerem também. E a questão do trauma, né? O trauma ficou assim muito traumatizante para eles, né? E eu, enquanto profissional, eu tive que lidar com isso, né? Como é que eu seguiria com esse grupo, né? E durante um período grande, né? A cadeira que ela sentava ficou mantida dentro do grupo. Sério. Eles faziam questão de deixar Legal. aquela cadeira, manteve a cadeira ali, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Que eles é, sugeriram assim uma sessão em que nós pudéssemos trazer chazinho, né? Olha. O chá é curativo, né? Sim, aham. Então, assim, vamos fazer um chá, tomar um chá pra gente curar a dor que ficou. E aí eu ia fazendo toda a intervenção para eles, né? E dentro das técnicas, trabalhei com desenhos também, né? Eles fizeram desenhos do grupo e até direcionando para ela, né? E escreveram cartas, né? Do sofrimento deles ali naquele momento. Então foi assim, foi muito triste. Foi assim uma experiência muito triste, né? Eu tive que lidar com a questão da impotência, né? Que o suicídio é assim mesmo, né? Que mesmo que você estenda a mão, que você tenta fazer o seu melhor, a decisão não está nas suas mãos, né? Ainda que você faça de tudo, né? O suicídio ele é deliberado, a decisão é da pessoa, né? Então ela ela tinha acabado de vir de um CAPS para um atendimento psicológico, né? Mas ela decidiu por isso, né? Triste, né? Muito triste. Mas só para constar que o suicídio nunca é uma decisão certa. Nunca é uma decisão certa. E aí, assim, você tem que estar muito antenado, muito ligado, né? Porque às vezes, assim, tem indícios muito sutis, né? Que se a pessoa não tiver é, empática, se não tiver apercebida, se ela tiver no momento diferente do outro, né? Pode ser que o outro se vá mesmo e você nem perceba, né? E Ela não entrou na sala, então não tive nem como perceber, teve mas nem ela como já veio com a perceber. decisão do CAPS, né? Porque ela veio de lá com álcool dentro da bolsa, né? Ela Nossa. veio preparada. Eu acho que, assim, não dá para entender, né? Como que a pessoa chega até essa conclusão tão firme na vida dela, a ponto dela até ela planejar isso, né? Eu conheço um caso de uma mulher que ela era uma advogada Sim, e ela chegou a um ponto que ela estava sendo tratada e ela tinha quadros de uma pessoa que estava conseguindo normalizar. Mas a pessoa que cuidava dela desconfiou de algumas coisas e deixou, né, alguém tomando conta e tal. E ela tinha muito dinheiro e ela não podia ficar sozinha. E ela planejou, pediu para alguém buscar não sei o que, outro buscar não sei o que. E ela falou que ela queria tomar um ar no terraço. Quando ela subiu, junto com uma enfermeira, ela empurrou a enfermeira na piscina e se jogou. Então, assim, sabe, a gente não, eu entendo que quando a pessoa ela toma essa decisão, como a senhora falou, ela, ela vai fazer de tudo para concluir isso, sim. né?
Infelizmente, é algo assim que, para mim, não, não encaixa, né? E assim, eu sempre vejo que não tá na mão do outro, né? Você pode fazer de tudo, né? Nós precisamos fazer de tudo, né? Para amparar, para cuidar, né? Uhum. Nós precisamos fazer de tudo para ter um olhar mais empático, né? Para acolher o sofrimento, para abrir um canal de escuta, para dar atenção, né? Mas é o que você disse, né? Quando a pessoa decide, às vezes você não consegue impedir. E isso gera assim muitas interrogações, né? Você fica se sentindo muito impotente, às vezes até frustrado. Será que eu deveria ter feito algo? Será que o esforço que eu fiz foi o suficiente? Será que eu não deveria ter abordado ela no corredor, ter conversado um pouco com ela, né? Mas existia uma rotina, existia um protocolo, né? Eu estava com outros pacientes, então não deu para parar e conversar, né? E, infelizmente, nós não lemos mentes como Deus lê, né? Exatamente, né? Talvez se fosse o caso, ela não teria chegado a esse ponto, né? Sim, sim. Mas, E doutora, aí, e aí eu vou falar dos casos exitosos, né? então, porque acho que teve casos que você Teve, teve teve, um- êxito, teve um né? caso assim, foi bem no início da minha profissão, né? Era um grupo de homens também, né? Uma unidade que eu fui trabalhar e a psicóloga estava se aposentando e eu fui para comandar esse grupo, né? Certo. E, e foi assim muito interessante porque quando eu chego no grupo, tinha uma pessoa que queria falar de coisas boas, né? Ele queria falar da vida, ele queria falar dos passeios dele no final de semana, ele saía para passear com uma amiga e ele queria falar como foi, né? E aí uma outra pessoa, um outro senhor, né, ficou muito incomodado porque eu estava chegando, né? E como que essa psicóloga, né, deixa ele vir falar de coisas boas, né? E aí ele ficou bravo no grupo, levantou, pegou uma cadeira. Eu achei que ele fosse até jogar a cadeira nas pessoas, jogou no chão, né? Sim. E aí ele falou que ele ia embora, né? Que ele não estava ali para ouvir as pessoas falar de passeio, das coisas boas que ele tinha para falar. E saiu e foi embora. E aí, assim, tecnicamente, eu poderia ter ligado para ele no outro dia, ter tentado entender o que aconteceu, mas aí eu tomei uma decisão, falei, eu não vou ligar, né? Então, Certo. ele faz parte do grupo, né? E ele teve uma postura que não foi legal no grupo, e eu vou esperar para ver qual vai ser o procedimento dele, né? Era já Uhum. um senhor maduro, né? E aí eu deixei. E aí, depois de 15 dias, ele voltou. Olha, Ele 15 dias. voltou e agradecendo, que disse que ele tinha pensado, né? E que aquele grupo não era só para falar de doença. Ele fala desse jeito, né? Esse grupo não é para a gente ficar preso na doença, né? Aqui a gente tem que falar de saúde, de coisas boas. E a partir desse momento ele começa a falar da história de vida dele, ele começa a falar como ele se sente na família, como é o tratamento com as filhas, né? E aí ele começa a se abrir mais. E aí o movimento do grupo deixa de ser um movimento centrado só na doença, né? O grupo ele começa a se centrar na vida, né? No movimento orientado para a vida, não é? Sentido da vida, O né? sentido da vida. É. E é isso que nós precisamos buscar o tempo todo, né? Então a nossa responsabilidade enquanto seres humanos não é esperar, né? É a felicidade, o sentido da vida através do outro, mas nós mesmos é que precisamos buscar essa orientação que nos mova para a vida, né? E eu fiquei muito feliz que ele conseguiu ver que aquele grupo tinha capacidade de se mover para as coisas da vida, né? Legal, né? Ele teve Seria focar, né, nas coisas agradáveis da Das vida, né? coisas boas da vida, né? É, Há até coisas falar. que são tão simples que nos faz bem, né? Exatamente, né? E o depressivo, infelizmente, ele se perde nisso, né? Ele quer ficar vivendo o sintoma, né? A doença, o sintoma, né? Então, às vezes é muito difícil você tirar desse buraco, né? Que falta afeto, que falta ligação, né? Que é um buraco que o sujeito entra dentro e que ali não tem afeto, não tem ligação, não tem sentido, né?
Legal, doutora, eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço da oportunidade de falar da saúde mental. Eu começo a ser uma ativista, né? Eu gosto muito de falar desse tema, né? Uhum. Acho muito importante. Mas assim, foi muito legal o bate-papo aqui com ela, né, Antoniel? Muito bom. Eu acredito que foi um conteúdo de grande relevância que vai ajudar muitas pessoas, tanto nos sinais, quanto ver, quanto dar o apoio, né? Sim, Porque realmente nós precisamos muito de assuntos desse tipo hoje em sim, dia na internet para que possamos então estar consumindo esse conteúdo para que possamos tentar ajudar as pessoas, principalmente da nossa família, com né? certeza. E assim, foi muito legal o bate-papo aqui Eu queria falar um e pouquinho do tratamento, o como tratamento? é do tratamento, Vamos né? falar então, Então, o claro. tratamento tem algumas fases, né? Então, eu costumo sempre pensar, né, que a primeira fase, se necessário, é o medicamentoso, né? Sim. Aí vem a psicoterapia, né? Aí eu faço orientações com a família, Uhum. e depois da orientação com a família, eu sempre indico uma atividade física. E eu sempre falo da importância da vida espiritual também, né? Eu sempre Exato. falo que é importante cuidar da espiritualidade, não importa assim que religião, né, que vocês sigam, mas é importante essa questão da espiritualidade. É, e o tratamento inclui muito os 8 remédios da natureza: Que são ar puro, puro, sono, sono, tranquilizador, tranquilizador, isso é atividade física, atividade física, boa alimentação. boa alimentação, Ai, ai. É, luz solar, luz sempre solar, falo, para deixar o ambiente bem arejado, arejado, né? Isso é importante. respirar, você entendeu? Aham. Tá muito bacana. Eu faço uso E a, dessas, e a confiança em Deus a também, confiança em que é Deus, muito muito, importante, né, doutora? extremamente. Aí eu falo da espiritualidade, né? É Sim, importante confiar em Deus. Não é só o medicamento não faz tudo. Então, e aí eu vou seguindo adiante. tá Muito certo. bem. Parabéns. Doutora, só para a gente então concluir, qual o seu maior sonho? Não o clichê, tá? Do Aham. cristão, que a gente sabe que todos nós como cristãos almejamos o céu. Mas qual o seu sonho que você ainda quer realizar na Terra? Olha, eu tenho assim pensado é, bastante ultimamente, é, que eu acho que eu preciso fazer um trabalho com as famílias, né? Então, meu sonho é atingir as famílias, sabe? Falar mais da importância da educação dos filhos, Uhum. falar mais da importância dos limites, estabelecimento de limites, é, fala mais da importância do afeto, porque eu sinto assim que as famílias estão muito desafetadas, sabe? Então, Uhum. meu sonho ainda é desenvolver talvez assim, um ciclo de palestrar muito para pais, sabe? Assim, em escolas, igrejas, né? Tava até falando com o Antônio outro dia que eu fui fazer uma palestra com os pais do Satélite Íris Sim, e foi assim bem bacana. Então, eu ainda me vejo assim palestrando muito, entendeu? que Então, bom, que um bom. desses Que bom sonhos. que é um sonho que não é só para você, né? É um Sim, sonho para ajudar as com pessoas. Que certeza. E eu legal. acho que é, é um é um ramo, né, da minha profissão também, né? E eu acho que também pode ser é, parte da missão, não é? Exato, com É o certeza. desejo de ajudar as pessoas, né? Sim, Você estudou para isso, sim, gosta de fazer isso, e é o que você quer, né? Deseja. sim, Eu acredito nós, velho, que Deus está abrindo as portas ainda mais, né, para a doutora Dinalva, né? Com certeza, né? sim, se Deus quiser. Só o fato de dele colocar no seu coração esse desejo, né? Isso já é Sim. algo assim que Deus vai fazer com que agora, né? Você tendo isso em mente, ah, eu já vou te convidar para você vir fazer uma palestra na minha igreja Ah, à que tarde para a bacana. família, Eu vou né? Com mesmo. certeza, já vou marcar já depois. Onde que é a sua igreja? É no Jardim Metanópolis. Ah, é aqui mesmo. Isso, aqui Ah, mesmo, em Metanópolis, bacana. né? Mas, Aham. Dinalva, agora eu vou dar um desafio para você. Queria que você olhasse para sua câmera
e você deixasse uma mensagem. Pode puxar o microfone para você. Você olha para sua câmera e você vai deixar uma mensagem para aquela pessoa que precisa aceitar Jesus. Então, foi muito bacana estar aqui nesse bate-papo com vocês, né? Espero que vocês tenham se apropriado das orientações, do partilhamento da mensagem que nós passamos aqui. E quero dizer para vocês que seguir a Cristo é o melhor caminho, né? E Ele é o único capaz de transformar vidas. Ele é o único capaz de te dar novas possibilidades, né? Então, se tiver alguém aí que está com depressão, que está com algum adoecimento mental, que vocês possam sentir o poder transformador de Cristo, que vocês possam, além de confiar em Cristo, buscar também os canais de ajuda, né, que Ele proporcionou aqui na Terra aos homens, né? Busquem ajuda de profissionais especializados. Todas as unidades básicas de saúde hoje oferecem algum tipo de ajuda especializada. Então, que vocês possam sair desse isolamento e buscar ajuda de alguma forma, tá bem? Ginalva, então, mais uma vez, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi de extrema importância, tá? Sim, eu que agradeço. E pode convidar para outros Outros bate-papos? bate-papos que eu estou disponível. Vamos marcar disponível. então, a gente Gostei pode marcar muito de um estar aqui com vocês. bate-papo específico, né? A Sim. gente pode trazer até mais um convidado também para poder bater um papo legal. Se tiver alguma pessoa da sua área, a gente pode agregar também, que isso é muito importante, tá bom? Tá certo. E aí, Antoniel, você gostou do bate-papo de hoje? Gostei, eu quero agradecer a doutora Dinalva, né, pela oportunidade de estar aqui com a gente, né? A princípio, quando foi feito o convite a ela, ela ficou meio que apreensiva, mas vai dar tudo certo, né? Sim. O que eu vou falar? Graças a Deus aí foi muito bom, né? Sim. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém. Que Deus abençoe a vocês também, que abençoe este canal, né? Testemunhar. E que vocês sigam em frente. O que as pessoas têm que fazer para dar apoio pro nosso canal? Acredito que é curtir, né? Se Ah, inscrever. É? É um ponto importante para que o canal possa crescer ainda mais. E fazer um apelo para você que está aí do outro lado aí. Você viu que o tema hoje foi importante. A doutora Dinalva falou sobre a depressão, sobre um encontro com Deus. E se você conhece alguém que está passando, né, por um quadro de depressão, você possa compartilhar o conteúdo dessa noite com essa pessoa que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda, né? É isso aí. Valeu, Dinalva. Muito Tudo de obrigado, bom, viu? Por estar aqui Obrigado. uma vez. Nada, Deus tudo de abençoe. bom. Amém. E Vocês tamo também. junto, meu amigo. É isso aí, Josué. Nas próximas aí, viu? Até mais.